Nós servimos um Deus que Ele é um Deus investidor. Um Deus que sempre tem investido no seu povo. Isso tem sido notório e visível por todos nós, dia após dia. Um Deus que sempre deu tudo. Eu sempre digo isso a vocês. E depois, para poder fazer aquilo que precisava ser feito, e uma das coisas que nós sempre analisamos em Deus, né, é a vontade que Deus tem, né? E a maior vontade que Deus tem, você encontra, daqui a pouco nós vamos ler em Gênesis, que nós sejamos semelhantes a Ele. E Deus fez um sacrifício enorme para fazer o que tinha que ser feito. Isso é um grande exemplo, não é? Às vezes você sofre porque você não faz o que tem que ser feito. A gente fica procurando bandagem, procurando placebos espirituais, emocionais, ao invés de administrarmos aquilo que tem que ser feito, não é verdade? Então, isso é ridículo da nossa parte, não é não? Então, Deus, o que tinha que ser feito ia custar muito para Deus, que é a vida do filho dele. E ele fez o que tinha que ser feito. Mateus capítulo 25, versículo 14, parábola dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Bens divididos, administrados. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a capacidade, e ausentou-se logo para longe. Podemos assentar. Esse negócio de prestação de conta é uma coisa que ela não é confortável, né? Correto? Prestação de conta, em qualquer lugar, ela é uma situação assim meia desconfortável, né? O patrão vai fazer prestação de conta com o funcionário, não é verdade? Balanço, isso sempre é desconfortável, é uma corrida, né? Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa passar, alguma ponta solta, e assim por diante. Nós vamos ter uma prestação de conta, mas uma prestação de contas que ela é bem longa, né? Então, a administração dos talentos vai durar 50, 40, 30, 70, 80, 90, alguns chegam a 100, eu estou falando do quê? Da vida. Nós vamos ter uma prestação de conta depois de vivermos. Isso é um tanto preocupante, né? Porque você vê aqui o Senhor Jesus expondo uma parábola sobre Deus. Que Deus é um investidor. E que Ele investe, né, nos seus, no caso de Jesus, Ele investiu dons, talentos, obras, criação e ausentou-se. E disse também aos discípulos, vocês farão as obras que eu faço, farão maiores do que essa, pelo investimento. Mas uma coisa muito interessante da nossa parte é que, ao invés de nós capitalizarmos o investimento de Deus, nós descapitalizamos. Isso você vai ver por que acontece e como isso tem sido verdade. Quando Deus investe em nós, existe uma certa diferença, que nós vamos entrar em detalhe aqui, de suporte de investimento, né? Por exemplo, esse copo cabe o quê? No máximo 200 ml, mas essa jarra já cabe aí 1 litro e um pouco, né? Então, existe algum suporte. Nós vamos entrar aqui nessa linha, dizendo por quê. Existe um porquê da diferença, tá, de suporte. Mas uma coisa muito interessante que você viu aqui, ó, última parte do versículo 15, o que é? Segundo a... Lê aí. Segundo a capacidade de cada um. Essa linha que eu não quero entrar. Existe isso, tá? Dons e talentos administrados, segundo a capacidade, mas não vamos entrar nessa linha. Por quê? Porque para Deus isso é indiferente. É indiferente. É indiferente se eu suporto 200 ml ou se eu suporto 1,5 litro. O importante é o que Ele põe. E Ele vai colocar segundo a medida. É indiferente para Deus. Se eu caibo 200 ml ou se eu caibo 1,5 litro, para Deus é indiferente. A questão é o investimento que Ele colocou em mim e em você. Essa é a questão. Segundo a capacidade. Pastora, por que Deus investe em mim? Porque esse foi o plano inicial de Deus. Eu quero que você vá comigo em Gênesis. Marca aí Mateus. Gênesis capítulo 3.
capítulo 1, versículo 26. 3 não, 1, 26. Quando Deus resolve criar o homem, ele resolve criar o homem respaldado num critério. Ele criou animais, criou várias situações boas, mas ele queria criar um ser humano. E esse ser humano tinha que ter algumas características, ou seja, investimento da parte dele. Nos animais ele investiu a criação, o poder dele, mas no homem ele queria um pouquinho mais. Nas árvores frutíferas ele investiu a criação dele, poder, mas no homem ele queria um pouquinho mais. Nos seres viventes, debaixo dos mares, no céu, ele investiu, mas no homem ele queria um pouquinho mais. O que ele queria no homem? Ele queria levar para o homem um pouco da característica própria dele. Ele diz, eu quero que eles sejam a minha imagem e semelhança. Esse investimento é o talento, esse investimento é aquilo que é dele que ele colocou em você. Ele diz assim, em Gênesis 1, 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes no mar e sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Essa aplicação de Deus e esse investimento, ele é para sempre. Os dons de Deus são sem arrependimento. Uma pessoa recebeu um dom de Deus, ela perde a unção, ela perde o espírito, mas o dom, por que sem arrependimento, pastor? Porque ele vai ter que dar conta daquilo que Deus deu para ele. Existem pessoas que elas se gabam dizendo, os dons de Deus são sem arrependimento. Por quê? Você já prestou atenção por quê? Porque você vai ter que dar conta daquilo. Você perde o espírito, você já viu gente com dom, perdeu o espírito, não tem mais graça, não tem mais óleo, então um dom. Quando Deus criou o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e domine. Eu quero que ele domine sobre tudo que eu criei. Essa é a base principal da criação do homem. Aí o que aconteceu? Houve a queda, houve os critérios da queda, houve várias situações, e o homem foi descapitalizando isso, perdendo isso. Só que isso ainda existe. Não é porque você não usa que não existe. A dona de casa ela tem mania de guardar aquele copo que ela ganha mais bonito lá no fim, né, do armário. Ou então lá no maleiro, aquela coxa, aquela toalha, lá no maleiro, né? E o homem também tem as manias de guardar as coisas. Mas não é porque você não usa que não existe. Existe. Só não está no uso, mas existe, não é verdade? Então, nós também somos assim. Ainda existe a porção de Deus ministrada a mim e ministrada a você. Como você viu Jesus explanando a parábola dos talentos. Só que não é porque ela não é usada, ela não está em evidência, é que ela não existe. Ela existe. Mas onde é que ela está, pastor? Eu que te pergunto. Agora, vamos voltar a falar segundo a capacidade. Por que Deus dá segundo a capacidade de cada um? Para que não haja injustiça. Para que nenhum de nós cheguemos ao Senhor e digamos o seguinte, Senhor, o Senhor me deu 5, mas eu tinha capacidade de capitalizar, de prosperar apenas 1, apenas 2, apenas 4. Então, não existe isso. Nada que Deus colocou em nós somos incapazes de realizar. Mas de onde vem essa incapacidade? O que é de Deus, diga para o seu irmão, deve ser multiplicado. Você sabe o que é que Deus colocou em você? Características dele. Deus é forte? Vamos lá, vamos falar. Deus é santo? Deus é um Deus determinado? Deus é um Deus alegre? Deus gosta de festa, criou várias festas para Israel. O que mais? Deus é um Deus misericordioso? Benigno? Perdoador? O que mais? Vamos lá. Fala aí uma das características para o seu irmão que eu ainda não disse. Longânimo? Criativo? Opa! Não, claro que jamais teremos uma porção grande, não. Mas uma porção que nos caracteriza como filhos dele. Agora, onde é que está esses talentos? Onde é que estão esses talentos? Força, habilidade, destreza, ousadia, domínio, poder de criação, inteligência, bondade, misericórdia, longanimidade, domínio próprio. Onde é que estão toda essa gama de investimento? Pergunta para o seu irmão onde é que está. Onde foi parar?
Me roubaram? Não, está aí dentro. Ninguém te roubou. Não no sentido da palavra de arrancar. O roubo pode ser visto de várias maneiras. Onde é que estão as atribuições que devem existir na terra? E Jesus te resgatou para isso. Por quê? Porque nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Quando nós evidenciamos os talentos aplicados do Senhor, Deus é glorificado. O reino de Deus é visível. Toda a terra sente a diferença. Mas onde é que estão os talentos nos crentes? Sufocado? Escanteado? Onde é que está? Então vamos ver isso aí, vamos lá. Vamos ver os impedimentos da produção. Isaías capítulo 1, vai lá comigo? Você já sabe do que eu vou ler, né? Você que conhece um pouquinho a Bíblia. Israel, ele chega numa situação tão complexa. Eu quero falar de dores. É impossível você não passar a seus filhos as suas enfermidades, a não ser se você foi curado. Seus filhos receberam toda a sequela de enfermidades que você tinha. Ah, mas eu era crente, eu era santo. Impossível. Se você ainda manteve feridas abertas, se você ainda manteve desequilíbrio, se você manteve dores, eles serão visitados por todas as suas feridas. Então não vamos falar dos seus filhos, vamos falar de você. Tudo que seu pai e sua mãe tinha dentro de si, que não conseguia administrar, visitou você. E aí? Aí você recebeu aquilo. Uma terrinha virgem, pura. Para aprender tudo. O que aprendeu? Rejeição, decepção, amargura, dureza, absorção. Você foi absorvendo tudo aquilo. E aí você foi desenvolvendo, capitalizando aquilo. Aquilo foi crescendo dentro de você. E o talento de Deus foi ficando escondido. Diminuto, pequenino, foi ficando diminuto. E você foi vivendo o quê? Tudo aquilo que os seus pais haviam te ensinado. Por maldade? Não. Por falta de opção, por escravidão, aquilo que existia. Aí o que acontece conosco? Nós nos tornamos seres feridos, machucados. Uns desenvolvem a vitimação, outros a potencialização. Os que desenvolvem a vitimação, o que acontece? Complexos, rejeição. Os que desenvolve a potencialização. Eu consigo fazer diferente. Não me fez? Eu vou fazer. Eu não preciso. Eu vou atrás, eu vou em busca. Negligenciando suas próprias dificuldades, negligenciando a si mesmo para mostrar para alguém que ele é capaz de ter aquilo que não recebeu. De todo jeito é ferida. Tanto os que vem potencializando isso, se tornando aguerridos, duros, fortes, e eles dão satisfação a si mesmos. Eu venci na vida. A custo do quê? Qual foi o ônus dessa vitória? Qual foi o custo dessa vitória? E os vitimados, sempre a parte do pão com a manteiga cai para baixo. Né? Eles se vitimizam. Então, de nenhum jeito vai dar certo. Esse que potencializou vai passar por cima de filho, vai criar uma atitude de insensibilidade, o vitimado vai sofrer na mão do que potencializou. Você percebeu já? Ou não percebeu? Todo vitimado busca para casar um potencializado. Todo potencializado, uma vez eu dei um seminário de casamento, eu expliquei isso aí. Todo potencializado busca um vitimado. Por quê? Quem que ele vai comandar? Quem que ele vai tripudiar por cima, judiar? Essa é uma inteligência natural do ser humano. É uma inteligência natural emocional. Você pode ver no casamento, quando dois são potencializados, eles não ficam juntos. Não tem como. Agora, o potencializado, o que ele faz? Ele arma um laço
Estou falando isso inconscientemente. Não estou aqui tacando pedra em você, nada disso, tá? Nós estamos usando um braço para chegar onde eu quero aqui, na Escritura. Então, o potencializado, ele vai buscar um vitimado. Pessoa mais tranquila, mais calma, acostumada a sofrer, acostumada a deixar o outro levar a boa, ganhar. O vitimado, por sua vez, quer o potencializado, porque ele é inseguro. Então, ele precisa de alguém que, tipo, sabe, vou e tal. Isso aí é uma regra natural de todo relacionamento, tá? Isso aí, todo relacionamento é natural. Claro que em Cristo isso vai reformular, isso vai melhorar, isso vai adquirir um certo equilíbrio, as pessoas vão ser curadas tanto de um lado quanto de outro. Potencializado, ele vai respeitar a fragilidade, aprender a amar, o vitimado vai enxergar o seu valor e tudo vai ganhando aí um equilíbrio em Cristo, tá? Mas o que acontece? As nossas feridas, não fica pensando não, aí você fica divagando. Eu falei uma informação, aí você vai, fica pensando na tua mãe, na tua irmã, quem que ali é o potencial? Não, fica aqui comigo, que é interessante aquilo que nós vamos aplicar agora, tá bom? Depois você analisa o que você quiser analisar aí, tá bom? Isaías 1, versículo de número 6. O Senhor diz assim, ó: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Quer dizer, onde não tinha inchaço, tinha ferida. Onde não tinha ferida, tinha chaga. Mas todo lugar tinha alguma coisa machucada. Quero começar por aí. A nossa vida ela é tão completa fora de Cristo, tão completa, que não tem um lugar em nós que não foi tripudiado, machucado e ferido. Satanás, ele é tão ardiloso que não há áreas na nossa vida que ele não entrou para trazer um dilema, um problema. Não há coisa sã. Quando eu vim para Jesus, não existia nada são em mim, nada que fosse, não, isso aqui dá para aproveitar. Nada. Pastora, mas o que acontece com aqueles que chegam em Cristo e ele diz, não, isso aqui está bom, não mexe, isso aqui está bom, não mexe. Eles vão se tornar incompletos durante toda a sua vida cristã. Por quê? Porque não há nada sadio em quem se converte. Está tudo doente. Agora, as pessoas, elas têm o hábito de esconder algumas partes. Quais são as partes que elas escondem? Naquelas que elas se bancam. O orgulhoso esconde a parte do orgulho, que é onde ele se defende. E o vitimado, ele esconde o quê? Ele esconde aquela compulsão por inferiorizar-se. São as últimas partes que o Espírito Santo visita, porque não é permitido visitar aquilo ali. Eles se trancafiam naquilo e acabou. Aí diz assim, que não há partes nenhuma que está saudável. Quer dizer, toda a esfera da sua alma, ela está doente. Toda. E quando é que vai ser curado? Fiz um seminário e eu não. Recebi uma oração? Não. Estou 30 anos na igreja? Não. É uma obra sucessiva de progresso. Agora, pastor, eu acho que está tudo limpo dentro de mim, não estou vendo nada. Calma, falta tirar outra tampa, outra camada, porque é por camadas. Ele tira uma camada, destampa, limpa, trabalha. Quanto tempo dura? Depende. Depende do doente. Depende da palavra que ele recebe. Depende. Acabou? Não tem? Ele destampa outra camada. E assim vai até chegar o fim. Quando vai ser o fim? A ti entrego o meu espírito. Esse é o fim da obra. Quando é que termina? Quando nós estivermos em Cristo. Quando partimos dessa vida. Então, o que nós precisamos entender? Que não existe nada saudável em nós. Tudo foi reconstruído. Tudo foi reconstruído. E as partes que Cristo não mexeu estão doentes. Por isso que a igreja hoje, ela exala um cheiro podre. Por quê? Porque existem pessoas dentro da igreja que estão doentes e que não são curadas. Então, da igreja exala um cheiro de coisa podre, de coisa ruim. Aí diz assim no versículo de número 6, Então tá, diga comigo, não há nada sadio. Diga para o seu irmão aí. Senão feridas. O que são feridas? São áreas na sua vida que você foi machucado.
Ferida, ninguém te fere se você não ama. Você só é ferido por alguém que você ama. Ferida tem a ver com amor, tá? Então, quem fez ferida em você? Pessoas que você considerou, que você trouxe para o núcleo íntimo da sua vida, que você trouxe para o Santo dos Santos. Essas pessoas tiveram oportunidade de te ferir. Uma pessoa ferida, ela tem uma conduta igual às outras? Não. Por exemplo, você coloca pessoas saudáveis correndo e uma pessoa ferida correndo. Primeiro que ela não vai correr, ela vai caminhar. Segundo que ela mal vai caminhar. Então, pessoas feridas, elas não têm agilidade quanto as outras. Você chega para uma pessoa saudável, você diz, Jesus te ama. Pronto, isso é suficiente naquela área de ferida. Você chega para uma pessoa que ainda é ferida, que ainda tem aquela rejeição, aquela amargura. Aí você fala, pastora, mas eu já perdoei. Quem disse que eu estou falando sobre perdão? Perdão é o primeiro rol a ser limpo. Onde é que termina a questão das amarguras? Na reconstrução da sua identidade. Ali termina. Mas eu não tenho mágoa. Quem disse que eu estou falando de mágoa? Mágoa é a primeira coisa a sair, embora. Aí o que acontece? Acontece que você é uma pessoa ferida, você não vai conseguir absorver as informações positivas de Deus para você. Por quê? Porque existem informações negativas ali. Então toda informação positiva que vier, nova, vai ser combatida pela informação negativa. Não, mas eu não mereço. Não, mas eu não sei o quê. Não, mas eu não. Não, mas eu. Então, o que vai acontecer? Acontecer que você é ferido, você não vai ter a agilidade que deveria ter, você não vai acompanhar o investimento que está sendo feito posterior àquilo. Por quê? Porque você ainda é uma pessoa ferida. Falar de ferida aqui, aí eu demoraria pelo menos 2 horas, não é mesmo? Diretamente o Espírito Santo vai te mostrando as suas feridas. Toca aí no seu braço, vê se dói. Dói não, né? A não ser se estivesse machucado. Uma pessoa falou uma coisa para você. Doeu muito. Uma ferida. Uma pessoa te humilhou. Doeu. Ferida. Você teve uma reação não cristã. Ferida. Você levantou a cabeça e falou, não, peraí, porque agora o negócio é eu com 2 pés no peito, tá? Ferida. Então, diariamente, o Espírito Santo ele vai nos coordenando, mostrando-nos a nossa ferida. Só que existe em nós uma negativa e uma insensibilidade enorme, até mesmo não por maldade, eu diria, mas por medo do desconhecido, medo de não saber o que vai acontecer. Então, nós não tratamos da nossa ferida e continuamos feridos dentro da igreja. Mas Isaías não disse que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas feridas? Disse, mas levou. Está em Cristo? Não está em Cristo. Por quê? O que alimenta a sua ferida? A falta de mais de Cristo. Então, o que são feridas? Coisas que te fizeram, que doeram, que machucaram e que ainda não são resolvidas. Pastora, qual é a consequência disso? Sua vida vai ser bem devagarinho. Tudo vai acontecer devagar. Assim como você não vai ter agilidade para adequar-se à jornada que Cristo tem para você, assim também as bênçãos vão demorar, o progresso vai demorar, a mudança vai demorar, tudo vai demorar. Se seu cônjuge era para se converter em 1 ano, ele vai demorar 10. Se você por quê? Porque a ferida, ela traz lentidão, letargia, morosidade. Então, tudo vai demorar na sua vida. Aí tem crente que ele fica uma incógnita. Pastor, mas por que demora tantas coisas para acontecer comigo? Por causa das feridas. As feridas trazem lentidão. Pessoas feridas não caminham adequadamente. Ela não consegue caminhar segundo o investimento dela. Então ela demora muito mais para melhorar. Ela demora muito mais para se adequar. Existe lentidão. Aí você olha e diz, por que na igreja tem pessoa que não sai daquilo, não sai daquilo, não sai daquilo? Ferida. Tá, vamos lá. Continuando. Segundo, ele diz assim, feridas, inchaço. O que é inchaço? Inchaço é aquilo que você machucou por dentro e você vê por fora. Uma coisa inchada, lá dentro não está bom. Então você vê por fora uma alteração. Diga comigo, alterações. Diga comigo, desequilíbrios.
Pessoas que não são regradas em algumas coisas. Pastor, eu queria saber por que eu como demais. Porque eu amo doce. Eu queria saber por que eu gosto tanto de sexo. Eu queria saber porque eu gosto tanto de trabalhar e eu me acabo trabalhando. Eu queria saber por que existe em mim inchaços. Por que existe em mim situações elevadas. Por quê? Porque você recebeu uma batida, uma pancada e não foi curado. E aí você desenvolve um mecanismo de exageros. Toda pessoa exagerada, ela tem um inchaço, ela desenvolveu um mecanismo de exagero. Então ela joga em alguma coisa que gosta ou que precisa o seu exagero. Então ela não tem domínio próprio, ela não tem uma situação equilibrada na vida, ela sofre de inchaço. Você entendeu? Acorda aí quem está do teu lado. Nós vamos fazer uma poltrona bem aconchegada, bem confortável. De preferência aquelas uma que faz massagem. Né? Para quem dorme. Você vai sentar nessa poltrona? Eu não, pastor. Mas você dorme, por que não sentaria? Agora presta atenção. Nós temos, em primeira parte, que o Senhor coloca, que são as mais complexas, feridas. Segunda parte, inchaço. O que é um inchaço? Um inchaço você capitaliza o seu potencial no exagero. Tudo que é exagero, tudo que é demais é pecado. E o exagero leva a quê? Vamos ver se você sabe. Diga. Idolatria. Todo inchaço desencadeia idolatria. Você recebeu uma pancada lá atrás, tá? Na pancada da filiação, na pancada da carência. Você vai desenvolver, vou dar um exemplo aqui, um inchaço com respeito a seus filhos. Você vai idolatrar seus filhos. Vai criar uma codependência deles para com você. É um inchaço. É uma situação mais elevada. Você não percebe que é, mas é. Mas é porque eu sou uma pessoa muito dedicada. Mas eu sou não, você é uma pessoa inchada. Você tem inchaço e você não consegue saber onde é que você recebeu uma pancada, uma machucadura, lesionou lá por dentro. Então existe uma elevação do lado de fora. Segundo, pastora, eu queria muito que a senhora fosse nas minúcias, mas não dá tempo, né? Fala a verdade. Vamos lá, inchaço. Chagas podres. O que são chagas podres? Feridas que já apodreceram. O Senhor fala de feridas recentes, primeiro, depois feridas que ainda estão vivas, feridas podres, que não foram exprimidas. Chagas podres, doenças que precisavam ser exprimidas. Como é que você espreme uma chaga? Exprimindo. Traduz isso para o seu irmão. Traduza. Como é que você espreme uma chaga? Eu, olhando o cristianismo, uma das vitórias do inferno, na minha opinião, tem muitas, mas uma das maiores vitórias do inferno é a mudez. As pessoas não conversam mais, elas falam. Elas falam sobre coisas que não são importantes. Elas falam sobre situações que não são relevantes. Como é que você espreme uma chaga? Exprimindo, falando, conversando. Eu não gostei. Mesmo se você estiver chorando. Eu não consigo falar porque eu estou chorando. Fala chorando, fala babando, mas fala. Mas fala. Exprime o que está dentro de você. Uma das vitórias do inferno é essa mudez que existe nas pessoas. As pessoas não conversam mais. Elas não falam o que sentem. Mas não sei explicar. Começa que sai. A necessidade, mas eu não gosto de brigar, eu prefiro engolir. Quem disse que Deus quer que você viva uma vida sem atrito? Fala para mim. Quem disse? Por que sai briga? Porque não se conversa. Quando vai se conversar, a coisa já está lá no alto.
Nós deveríamos, como crentes, ser tão verdadeiros que nós deveríamos exprimir e expressar. Por quê? Porque as doenças psicossomáticas, aquilo que você vai somatizando durante os tempos da sua vida, vai te trazer doença física. Isso não é nada, porque se morrer, tudo bem. Mas as doenças emocionais que podem te levar para o inferno, uma delas é a timidez, sendo que a Bíblia diz que os tímidos não herdam o reino dos céus. Que timidez que o Senhor estava falando? Aí os tímidos dizem assim, não é essa timidez que eu tenho, deve ser outra, é essa sim. Deus não criou ninguém para ser tímido. Deus não criou ninguém para ser introspecto. Deus nos criou para sermos ativos, para nos relacionarmos, para existir uma imposição humana dentro do núcleo da sociedade que nós vivemos. Então o que acontece? Acontece que pessoas tímidas permitem que os outros venham avacalhar sobre a sua timidez. Ele ouve maldição e não denuncia. Ele abaixa as costas, como diz Isaías, para aqueles que passam por cima e assim por diante. E quem passa por cima, continua a passar por cima numa boa. E ainda dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, eu tenho por quem passar por cima. E aí o que está por baixo diz, aleluia, glória a Deus, porque eu sou humilde. E aí você vê um bando de gente doente. Chagas podres não exprimidas, situações não resolvidas, situações que não são ditas, não são faladas. Eu deixo para lá, eu deixo para lá. Você deixa para lá, não, você está engolindo. Você está se destruindo. Nada que acontece com você é irrelevante. Você está engolindo situações que vão destruir você. Por quê? Porque você não quer confronto. Onde é que você viu na Bíblia a opção de não confronto como uma técnica de Deus? Onde é que você viu? Fala para mim, meu irmão. Prova para mim. Uma situação que você não conversa, que você não é verdadeiro, que você não fala, que você deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Existem muitas famílias que Deus não está trabalhando nelas porque não tem veracidade. A palavra do Senhor diz assim, onde existe mentira e falsidade, a horda de salteadores roubam. Chagas podres, está ali, deveriam ser ditas, mas por quê? Porque foram guardadas, não exprimidas, não colocadas para fora, porque existe coisa que só vai sarar quando tira para fora. Quando expõe, quando fala, quando coloca para fora, com educação, com toda a gentileza que o nosso Deus tem nos ensinado. Você se conversa, você diz, olha, eu não gosto disso, é assim, 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 a coisa não é assim. Dá também a liberdade para outra pessoa se expressar, porque às vezes você acha que você está do lado certo, você está do lado errado. Deixa outra pessoa falar, tá bom, eu concordo nisso, mas eu discordo naquilo outro. Quantas pessoas estão aí, cheia de chagas podres, sabe, alimentando coisas ilusórias, porque não consegue verbalizar o que sente. Você vive uma mentira, você tem que verbalizar o que você sente, você tem que verbalizar as suas coisas. Você não pode ser uma pessoa de mistério, você não pode ser uma pessoa segregada, não. Você tem que ser autêntico, dizer coisas, falar coisas. Aí o crente fala assim, mas eu sou assim desde... Onde é que está o talento que Deus colocou em você, chamando veracidade, chamado verdade, chamado autenticidade? Você vai ter que prestar conta. Eu estou falando por que os seus talentos estão enterrados. Por que os seus talentos são ignorados? Por quê? Por causa das feridas, por causa dos inchaços, por causa das chagas podres que não são exprimidas. E você ofusca o talento que Deus te deu e você vai viver todas as enfermidades, todos os inchaços, e você vai viver toda a situação que você herdou por convivência paterna, materna, conjugal e assim vai. Mas onde está Cristo? Onde está a restauração de Cristo? Aí ele diz assim, inchaço, chaga podre, não exprimida, nem ligada, pele que vai cicatrizar. Tem que ter cicatriz, se não cicatrizar, como é que faz? Não dá, eu não tenho tempo hábil para explicar tudo. Mas eu tenho que falar, tem gente que põe para fora, mas não cicatriza, não fecha, não encerra o assunto, não morreu. Fica ali, martelando naquela situação. Pôs para fora, conversou, liga, fechou, acabou.
Não tem mais lugar ali para secreção. Não tem lugar ali mais para putrefação. Ligou. Fechou. Cicatrizou. Expurgou. Pôs para fora. Morreu o assunto. Pastora, mas eu não consigo. Por quê? Porque existem ainda dentro de você outras feridas, outros inchaços que não te permite resolver o assunto. Assuntos vão ficando assim, interminados, amontoados. Vamos continuar. Aí ele diz assim, nem amolecidas com óleo. Se estiver muito dura, tem que ter óleo para amolecer a situação, para que depois poder espremer e ser arrancada. Aí nós poderíamos, claro, falar aqui sobre o Espírito Santo, o óleo, o Espírito Santo, mas vamos falar de óleos no contexto que nós estamos falando. Quando é que você põe óleo numa ferida? Quando você desintoxica ela. Não, peraí. Fulano me traiu, falhou comigo. Mas quando é que eu não falhei com alguém? Eu sou uma pessoa infalível, eu nunca falhei com alguém. Não, peraí. Você está colocando óleo. Está amolecendo a situação. Fulano falou uma coisa para mim, assim, que me machucou. Mas peraí, eu nunca falei uma coisa que não machucou ninguém? Não, vamos pôr óleo na situação. Ciclano fez isso comigo, mas vamos falar a verdade, mas tem hora também que eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa que tem hora assim meio complicada. Você está pondo óleo, você está amolecendo a situação. É ou não é? Às vezes, se você não põe óleo, alguém chega e põe, enviado por Deus. Você tem que analisar os dois lados. Toda moeda tem dois lados, não é verdade? Até a moeda tem. Então, você tem que pôr óleo, você tem que amenizar a situação. Não, pera aí um pouquinho. Eu estou agindo nessa situação como se essa situação fosse o fim. Eu estou agindo nessa situação como se ela fosse permanente. Não tem nada permanente. A não ser o meu céu, que eu vou para lá. Não tem nada permanente, tudo é passageiro. A palavra do Senhor diz que tudo passa, menos a palavra, então acabou. Não adianta, põe óleo, coloque óleo, amenize a situação, tira a dor, tira o calor da situação. O óleo refresca. Aqui está falando amolece, refresca. Refresca, fala assim para o teu irmão, refresca a situação. Mas não, vem um do inferno, vem outro das trevas, vem outro do abismo. E fermenta, e fomenta, e induz. E não tem ninguém para poder dizer, não, peraí. Mas se não tem ninguém que venha de Deus, seja você mesmo alguém que aplique óleo, alguém que desintoxica um pouco as coisas. Você lava a verdura para comer? Quem come a verdura do jeito que veio do mercado? Ou o legume que se come cru? Não, né? Então, mas você não lava as coisas que você ouve. Lava antes de assumi-las. Não lava. O que adianta? Você não lava, você não come sem lavar um alface, um tomate, mas você não lava as coisas que chegam até você. Do jeito que vai, você vai engolindo. Do jeito que vai, você vai engolindo. O que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Essa é a grande pergunta. Aí ele continua dizendo assim, Tá, o Senhor faz um mapeamento e um relatório. A vossa terra está assolada. Quero falar agora aqui das terras, colocando Judá e Israel como seu coração. Sua vida está assolada. Quem assolou? Não sei, cada um tem os seus assoladores. Você sabe uma coisa impressionante dos assoladores? Não, nós é tão maluco, porque o ser humano é meio doidão, né? Você sabe que o diabo no pecado original deixou a gente meio maluco. Nós temos uma tendência. Os psicólogos de síndrome de Estocolmo, vamos falar aqui, de nos tornar prisioneiros dos nossos assoladores. Nós nos acostumamos tanto com quem nos faz mal, que nós nos tornamos dependentes deles. É impressionante. As pessoas que te fazem mal, você cria um vínculo com ela maligno. Estou dizendo que são todas as pessoas. Acontece com algumas. Aí ele diz assim, a terra de vocês está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. Eu quero falar sobre esse abrasamento pelo fogo, eu quero falar sobre pessoas que por já ter tanta gente
que fez mal com ela, que hoje ela é abrasada. Fala assim, você é uma pessoa abrasada? Faz coisas sem pensar, faz coisas com sangue no olho, não consegue pensar, não consegue raciocinar, não equilibra, é tudo. Eu sou crente, mas eu tenho nervo à flor da pele. Eu sou uma pessoa que eu tenho os nervos à flor da pele. É o seguinte, por cima de mim sou avião. Não, falou, tem a resposta. Comigo é assim, o negócio é assim. Quantas vezes existe em nós, não o fogo do Espírito, mas o fogo da paixão, o fogo do desequilíbrio. Aí ele continua dizendo assim, pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, diante de vocês, e vocês não fazem nada. Eu quero falar um pouquinho sobre os outros. Quem recebe o melhor de você? Você e Deus ou os outros? Você já parou para pensar nisso? Deus está falando, Israel, os outros vêm comer o que é de vocês e vocês passam fome. Hoje nós vivemos uma síndrome de mendigos. Pessoas que se dão tanto aos outros, mas de uma maneira errada, tá? Quando é para ser voluntário, quando é para ser misericordioso, não tem para oferecer. Porque a doação, isso é um outro estudo, vínculo errado. O Senhor diz assim, que os outros, pessoas, elas acostumaram tanto a abandonar o talento que Deus deu, que elas se viciaram em servir os outros, mas de uma maneira errada. Não biblicamente falando. Os valores delas são aquilo que os outros, a conduta dela, aquilo que os outros, a interpretação dela da vida, os outros, tudo os outros. Ela mesma está faminta, nua, ela mesma está sem nenhuma estrutura. Por quê? Porque ela não existe para ela. O talento que Deus deu, não sei onde está. De ser, de essência. Não existe. Então é o que o outro pensa, é o que o outro quer, esse aqui é o que o outro gosta, esse é o que o outro precisa, esse é o que o outro, esse é o que o outro. Mas e ela? Onde é que está essa essência? Onde é que está aquilo que Deus deu a ela, como a Escritura diz a essa pessoa, que o boi que lavra é o primeiro a se alimentar. Se Deus me deu algo, eu sou a primeira pessoa a desfrutar daquilo que Deus me deu. Então, se eu sou forte, eu vou ser forte primeiro para mim. Se eu sou determinada, eu sou determinada para mim. Se eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma inteligência para mim. E os outros? Os outros é o que sobeja. O que Jesus diz em João? Um rio que salte para a vida eterna. Então, primeiro sou eu, saciada, depois os outros. Esse é o talento que Deus quer que nós usufruímos. Deus não quer ser servido por pessoas famintas, pessoas desestruturadas porque estão feridas, porque estão inchadas, porque estão cheias de chagas podres, situações que ainda não foram resolvidas. É isso que nós precisamos entender. O Senhor diz, vocês não percebem que a alma de vocês está assolada diante de estranhos? Todo mundo chega e leva a parte melhor, deixando vocês como? Falidos, famintos, destruídos. E vocês não fazem nada. Eles tomam a melhor parte e você nada. Devorado por estranhos, sem poder fazer nada. A maior hoje pendência da igreja é a tristeza. Você perguntar para um crente, qual a razão da sua tristeza? A tristeza dele tem nome. Vai falar o nome do cônjuge, o nome do filho, o nome do pai, o nome do vizinho, do colega. O que é isso? Os outros. Você perguntar hoje para um crente, quem é você? Ele não sabe dizer. Ele vai falar o nome do seu SIC, do seu RG, registro geral, ele vai falar o nome, sua profissão, ele não sabe quem ele é. Ele não existe para ele. O talento que Deus deu para ele está enterrado debaixo da ferida, debaixo do inchaço, debaixo da chaga. Ele é o que ele faz para os outros desfrutar, para os outros vir, mas para ele nada, niente.
Então o Senhor diz, a sua terra está assolada, sua alma está assolada, afogueada, abrasada, destruída. Aí ele continua dizendo assim, e está como devastada, numa subversão de estranhos. Subversão o que é? É rebelião. Subversão é revolta de estranhos. Os estranhos vêm lá, roubam, tomam, humilham o povo de Deus, levam o melhor e tudo bem. O dia que você aprender que você é o alvo de Deus, e que é impossível você amar alguém se não amar você mesmo, e quando você começar a praticar o amor a si mesmo, você vai ser curado. Não vai ser difícil amar ninguém. Quem consegue amar a si mesmo não tem dificuldade de amar o ruim, o irado, o nervoso. Por quê? Porque ele aprendeu a amar-se, aprendeu a entender. Toda pessoa, isso eu digo para você assim, sem receio nenhum de errar. Toda pessoa que tem dificuldade de amar o seu próximo, ela não se ama. Eu não amo esse porque esse é avarento, eu não amo esse porque esse é soberbo, eu não amo esse porque ele é revoltado, eu não amo esse porque ele é nervoso. Você não se ama. Você rejeita características negativas de você. E quando você rejeita a característica negativa, você está se afundando no seu negativismo. Primeira maneira de você ser curado, aceite suas feridas, seus inchaços, aceite as suas chagas, elas existem, e se você ignorá-las, você vai se afundar nelas. A aceitação é a primeira obra a ser feita. Eu reconheço que eu sou uma pessoa doente, eu reconheço que eu sou uma pessoa que tenho, qual é o problema? Eu falo aceitação não de absorção geral, eu falo aceitação na forma de reconhecimento. Aceite que você é uma pessoa doente. Enquanto você não aceitar, você vai continuar vivendo as suas doenças, colocando a sua vida em desvios. Aí ele diz assim, existe pessoas que estão causando rebelião na alma de vocês. Quantas pessoas que têm um comportamento negativo porque alguém entrou e fez bagunça? Então aí todo mundo vai entrar para fazer bagunça, então ele já fica armado. Você conhece gente armada? Você vai falar um assunto, não é nem aquele assunto que ele estava falando, ele já vem com 3 pedras na mão. Falou, peraí. Estou desarmado. Estou desarmado. Por quê? Porque quem entrou fez mal, aí ele acha que todo mundo vai fazer mal. Olha para o seu irmão e diga assim, graças a Deus ao remanescente. Aí ele diz assim, versículo 8, e a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada, ou seja, aquilo que não serve mais. Você sabe o que significa uma cabana na vinha? Cabana você faz a vinha quando tem a vindima. Depois que teve a vindima, a cabana eu queria ter 1 hora para falar sobre cabanas de vindimas e choupanas de pepinal. Sabe o que é? Pois é, são pessoas usadas e descartadas. Você é interessante porque você é útil. O dia que você for uma choupana num pepinal e uma cabana numa vinha, você vai ver realmente quem te ama. Você vai ver realmente quem é seu amigo. Enquanto você é uma cabana numa vindima, a cabana na colheita da uva é imprescindível. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui observando se existe animais, se existe isso e aquilo, se estamos aqui trabalhando, a cabana é importante, vamos limpar a cabana, vamos cuidar da cabana. Acabou a vindima. E o ano que vem a gente faz outra cabana. Vamos na choupana. A choupana do pepinal é muito interessante. Por quê? Porque a chegada, a colheita dos pepinos, dos vegetais, então é muito importante. Acabou a colheita, o que nós fazemos? Nós temos plantação até no outro lugar, essa daqui fica devastada. Vou dar aqui um gráfico assim muito real e até otimista demais, mas muito triste. E que o crente não gosta. 80% das pessoas que convivem com você estão perto de você porque você lhes dá alguma coisa e você é interessante e produtivo.
80%. Ó, estou jogando uma coisa assim, 20% se você for assim, cercado de pessoas top. Por isso, quando eu digo para você assim, ó, busque gente de caráter para ficar ao seu lado, busque gente idônea, busca gente serva de Deus. Por quê? Porque pessoas como essa não estão com você pelo que você oferece, porque elas já têm de Deus. Então elas estão com você por quê? Porque elas te oferecem. Elas não precisam ficar como sanguessugas. Elas não são pessoas doentes, não. Aí você fala assim, a pastora fala para eu ter que trocar de amigo, mas está tão bom, amigo, tão bom. Cerque-se de pessoas de caráter, de fibra. Pessoas que não são sanguessugas. Pessoas que têm uma linha de vida, que ela se vira, ela apruma, ela é uma pessoa que trabalha pela própria vida. Não é alguém que fica encostado em você. Aí vem aqueles com síndrome, dizendo assim, de utilitário, né? Nossa, a pessoa veio lá, sugou, e foi aconselhada, ajudada. Aí o crente doente, olha como Deus me usou. Como eu sou útil. Olha, Senhor, obrigado, Pai, porque eu sou um vaso. Eu sou um vaso. Primeira coisa que o vaso faz é umedecer a si mesmo. É saciar a si mesmo. Está lá faminto, desnutrido, caído, falido e se gabando que sacia os outros. Olha para o seu irmão, vê se ele é uma choupana de pepinal ou uma cabana de vinha abandonada. E se sente útil, hein? Todo mundo suga, todo mundo aluga. Um aluga, o outro tem ações, o outro é não sei o quê. E ele fica todo cheio. Ó, como eu sou útil, eu sou uma pessoa. Acorda, vai. Acorda. Comece a existir para si mesmo. Comece a ser alguém para você mesmo, está na hora. É o que Cristo te ensina, a ser alguém para ti mesmo. Para terminar. Vou ler de novo 8. A filha de Sião é deixada como uma cabana na vinha, como uma choupana no pepinal, como uma cidade sitiada, cercada, fechada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seriam, semelhante a Gomorra. Fala assim para o teu irmão, o que é o remanescente? Espera a resposta. Remanescente, você sabe que é aquilo que ficou de bom, né? Aquilo que ainda resta de bom. O que tem de bom em mim? O que tem de bom em você? Diga para o seu irmão, os talentos que Deus nos deu, que ainda estão aqui, vivos, férteis, prontos a entrar em vigência. Os talentos de Deus. Você está escutando assim, ó? Socorro, socorro, me acudam, eu estou enterrado, socorro, socorro. É o seu talento que está clamando. Que vai te fazer forte, definido, inteligente, pacífico, equilibrado, educado, gentil, amoroso. Esse equilíbrio de forte, ousado, definido e gentil. Tem gente que para ele parece que é dois polos e dois universos. Ou eu sou gentil e delicado, ou eu sou bravo. Não. A cura faz você ser ousado, determinado, frequente nas suas decisões e ao mesmo tempo gentil, ameno, amável, afável. Porque tem gente que é 8 ou 80. Ou ele é amável, afável, querido, ou ele é aguerrido. Tipo, tem que ser forte, porque senão todo mundo passa acima de mim. Você é doente. A cura traz o equilíbrio. Porque ninguém é seu inimigo. Ninguém vai receber suas mazelas. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. Deu para você entender? Volte comigo em Mateus 25. Versículo 24. Os outros todos produziram. O que recebeu 5, produziu 10. E o que recebeu, foi assim por diante.
Achou? Mateus 25, 24. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro. Não dá para eu falar só sobre isso, que já acabou o meu tempo, né? Conclusões próprias, baseado em erro. Que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. Atemorizado, medo, insegurança, temor. Escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Eu quero ele acrescido. Crescei e multiplicai-vos. Crescei e multiplicai-vos. Uma coisa interessante é que as pessoas dizem assim, tudo que sobe desce, não é verdade? É verdade. Tem gente que sobe, ele se torna arrogante, soberbo, ganhou dinheiro, conseguiu uma profissão. Mas tudo que cresce permanece no alto. Você não tem que subir, você tem que crescer. Deu para entender? Crescer. Crescer e multiplicai-vos. Pouco a pouco, amadurecendo, crescendo. Quem é que cai? Subiu lá no alto. Aí vem a bancarrota. Subiu, só subiu. Só foi. Alpinista emocional, alpinista da vida, só. Mas se você crescer, você permanece lá no alto. Como uma árvore forte, com raízes. Agora, se você só subir, é claro, tudo que sobe, desce. Essa é a regra natural. Cresça. Multiplique o que Deus te deu, o que Deus colocou dentro de você. Faça isso na sua vida a partir de hoje. Deus, eu vou melhorar. Mas, pastora, quais são os talentos que Deus colocou em mim? Inúmeros. Mas quais são os principais geradores de multiplicidade? Força, determinação, ousadia, fé. São talentos que Deus colocou em você. Capacidade, habilidade. Desses, você vai olhar que vai gerar outros. Porque o Senhor deu 5. E os outros 5? Quem gerou? Foi o cidadão que recebeu. Então observa os talentos naturais. Quais são os seus talentos que Deus te deu? As características que há em Deus são os seus talentos. De uma forma humana, sim, mas são os talentos. Deus é forte? Eu sou forte. Onde é que está essa força? Escondida lá de baixo, enterrada. Quem que enterrou ela? Já expliquei, né? Deus é determinado, Deus é criativo, Deus é alegre, Deus é pacificador, Deus é benigno, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. São características de Deus, como eu li para vocês, Gênesis 1:26. Essas características de Deus são os talentos que Ele enviou em nós. Ele colocou em nós, enviou para cada um de nós. E se eu não granjear esse talento, eu vou chegar. Vivi a vida inteira dentro da igreja. A vida inteira. E vou chegar para Ele. E Ele vai dizer, lançai-o no inferno. Por quê? Porque servo mau e infiel. Você não granjeou o que eu te dei. Jesus me salvou. Não para que eu fosse apenas um ser humano. Mas que eu fosse o ser humano. E tivesse uma vida de abundância. Amém? Dobra um pouquinho o seu joelho no chão. Eu gostaria que você orasse a Deus. Se você quiser separar-se, apartar-se dessa pessoa que está ao seu lado, queria que você falasse com Deus sobre tudo aquilo que parece um sonho para você viver. Às vezes, ousadia para você é um sonho. Ser feliz para você é um sonho, parece que tão distante, inalcançável. Ser determinado, pronto, alegre. Eu estava pensando esses dias, até conversando com o pastor. Ele perguntou, você acha que hoje as pessoas são felizes? Eu disse, não, as pessoas não são felizes, elas se distraem. Elas buscam coisas que as alegram. Porque a felicidade nada tem a ver com um simples sorriso ou uma gargalhada. A felicidade tem a ver com aquilo que você faz por você. Às vezes você acha que Deus quer que você vá para a China, para a África, que você faça tantas coisas. E tudo que Deus quer é que
que você faça coisas para você. Porque é assim que Deus trabalha. É aquilo que você faz dentro e vai saltar de dentro de você. Como João explica. Às vezes você acha que Deus quer que você faça isso, aquilo, aquilo outro. E tudo que Deus quer que você faz, você não faz. Amar-se, cuidar-se, converter-se, sarar-se. Porque dá 2 passos, é ferido, volta 4, 5. Dá 1 passo, recebe uma leve toque no inchaço, volta 10 passos. O vento bate na chaga podre, não exprimida, volta 20 passos. Até quando? O Espírito Santo foi enviado para isso, para curar seu coração, para curar você de toda a sua incapacidade, inabilidade, de toda a destruição. O Senhor pergunta para você nesta noite: onde é que estão os talentos que eu plantei em você? Coloquei em você a minha força, coloquei em você um pouco do meu poder de criação, tudo de um pouco, cada um segundo a capacidade, mas ninguém ficou sem receber nada. Eu coloquei em você a minha alegria, coloquei em você o meu ânimo, coloquei em você a minha cura, coloquei em você a minha santidade, coloquei em você a minha bondade, coloquei em você a minha longanimidade, coloquei em você a minha retidão, coloquei em você a minha força, coloquei em você. Eu te fiz. Então o pecado veio e trouxe uma vida destruída para cada um de nós, fazendo com que nós escondêssemos o talento. E aí então chegou Jesus, aquele que realmente é valente, e arrancou todos os despojos do inimigo e nos deu condições de capitalizar novamente. E nos deu condições de restaurar a nossa situação. Jesus é o seu amigo. Ele veio para te curar. Às vezes as coisas do lado de fora são apelativas, querem te atrair, querem te chamar, querem te godar, querem te entristecer, querem te falir. Mas existe dentro de você o universo inteiro, um reino que Cristo veio morar. Cristo não mora do lado de fora, Ele escolheu morar dentro de você. Por quê? Para que você também resolvesse morar aí dentro. Tudo tem a ver com aquilo que te dizem, e não aquilo que você sabe e tem ouvido dele. Tudo tem a ver com aquilo que te fazem e nada tem a ver com aquilo que ele fez. Tudo tem a ver com aquilo que você viveu e quase nada com aquilo que você deve viver. Tudo tem a ver com o que te fizeram, tudo tem a ver com aquilo que não te fizeram. Tudo tem a ver com os outros. Os outros fizeram um belo trabalho, assolando, colocando fogo, causando rebelião, revolta dentro de nós. E Cristo tem estado dentro dos nossos corações como um Senhor, um Rei, para nos ensinar verdadeiramente que tudo que nós precisamos é de cura. Trocamos as nossas orações. Hoje nós dizemos: Senhor, me abençoa. E não mais: Senhor, eu quero ser uma bênção para mim mesmo. Porque eu só posso amar o meu irmão se eu souber me amar. Eu só posso fazer bem a alguém se eu fizer bem a mim mesmo, porque o bem que eu faço aos outros tem que ser essência e não obras isoladas. Pai, o Teu Espírito Santo veio habitar dentro de nós para nos fazer convergir, Senhor. Entrarmos dentro de nós, sairmos tanto desse lado de fora e existirmos e não coexistirmos. Quando eu coexisto, eu existo a partir do quê? Mas quando eu existo por Tua causa, Pai. Eu sou uma obra-prima do Senhor. O Senhor plantou no ventre da minha mãe e cada um de nós foi assim. E o Senhor me criou
pela tua vontade e o Senhor me criou para o teu prazer. Deus, eu quero viver para o teu prazer, eu e o teu povo. Nós que estamos aqui nesta noite, que fomos alcançados pela tua palavra, oh Deus, nós queremos ser felizes. E feliz é aquele que faz o que deve ser feito a si mesmo e que vive da maneira que o Senhor quer que vivamos. O Senhor me deu talentos, como a cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Faça com que nós sejamos fiéis a este talento e fiel ao Senhor. E venhamos desenterrar, Deus, os nossos talentos. Ah, Deus. E que a nossa alegria seja tão forte que não haja tristeza que venha ofuscá-la. E assim por diante. Perdoa-nos, Deus, por permitirmos que as obras dos outros sejam mais vividas e plausíveis do que as suas. Perdoa-nos. Que a partir de hoje, todos nós que estejamos aqui nesta noite, possamos em teu nome começarmos a viver. E que esta palavra seja tão latente, tão vivida dentro de nós, que cause em nós uma explosão de amor, uma revolução de graça. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero viver, Deus. Eu quero viver. Não segundo o que os outros ou o que eu quero viver segundo o que tu plantastes em mim. Os meus talentos é a graça da minha vida, é a razão de eu viver. Em nome de Jesus. Amém?